Mateus 26, eu vou ler textos picados. Vou dar uma sugestão para os alunos aí, já que nós estamos nesse clima de seminário, inaugurando um seminário agora dia 10. Essa Bíblia aqui, ó, eu não sei nem se eu tenho para vender aí. A Bíblia em ordem cronológica. Pastor, qual é a diferença dessa Bíblia? Essa Bíblia, o Evangelho de Mateus, por exemplo, não está separado do Evangelho de Lucas, muito menos de João e muito menos o de Marcos. É tudo junto. Como assim tudo junto? Ela conta as histórias em ordem cronológica, conforme foram acontecendo. Ela é mais difícil de você achar referência bíblica. Por exemplo, se eu falar com você assim, abre Mateus 14, vai ser difícil de achar. Por quê? Porque ela não tem essa referência. Ela conta a história corrida. Mas igual agora eu vou pregar um texto que ele é tão picado, ele tem um pouquinho de cada história distribuído nos 4 evangelhos, que eu precisei pegar ela. Uma ferramenta muito útil, então, quando você sabe que a mesma história se repete em vários textos. Por exemplo, eu vou ler Mateus 26, mas posso ler Marcos 14, mas posso ler Lucas 22, está tudo contando a mesma história, só que em cada um desses textos vai ter um detalhe que faltou no outro. Conseguiu entender ou não? E esse detalhe é que muda todo o entendimento e toda a visão, a cosmovisão do evento. Então, Mateus 26, nós estamos na série Mazelas da Alma. Então eu estou unificando o tema Mazelas da Alma com a ceia do Senhor. Amém, queridos? Versículo 1. Tendo dito estas coisas, me permita só dar um toque na equipe aqui, gente. Pessoal, essa televisão está ficando desligada já tem uns bons dias. E aí a gente fica sem noção aqui de horário, quanto tempo eu tenho, que horas que são, se está acontecendo alguma coisa que eu preciso dar algum recado. Então eu quero pedir diante de toda a igreja, coisas que a gente já passou a 1 milhão de vezes, já pediu 1 milhão de vezes em reunião. Se a gente puder ter um carinho maior com quem está aqui no altar, para não ficar perdido, até para não atrapalhar o horário e o decorrer do culto, vocês vão nos ajudar a pregar o evangelho. Obrigado. Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender a Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto entre o povo. Vocês estão aí? Quem que estava organizando para prender Jesus e matar ele? Os líderes religiosos. Presta atenção nisso. E o chefe dos sacerdotes. Nada mudou. Até hoje o lugar que mais mata profeta é na religião. Até hoje o lugar que mais mata quem se levanta para falar a verdade é a religião. A religião, nesse caso, nesse termo que eu estou usando, de forma pejorativa, é um sistema de homens que foi criado em cima de um Deus, mas que não serve a Deus, serve aos homens. Isso é religião, nesse sentido que eu estou te dizendo. Nada mais do que um sistema de crença que eles vão criando, de culturas, de tradições, que o único fim é servir a si mesmo. Então, como Jesus confundiu a cabeça dos religiosos e estava tirando os fiéis daquelas igrejas, os caras falaram assim: temos que parar esse cara, ele está quebrando a banca, ele está arrebentando o sistema.
está prejudicando todo mundo. Então não acreditem em tudo que vocês escutam, porque muitas das vezes vai se levantar uma maioria contra uma minoria, e essa maioria nem sempre tem a razão. Por isso é necessário maturidade espiritual e discernimento de espírito. Por isso é necessário conhecimento da palavra, para que a gente perceba quem está debaixo da verdade e quem está debaixo da mentira, quem está trabalhando na luz e quem está trabalhando com manipulação, com engano. Jesus agora está sendo alvo, ele agora é o principal objeto de desejo, ele é o assunto mais falado. Jesus agora é o homem mais perseguido de toda a terra. Sua cabeça estava em jogo. As mesas se reuniam, as lideranças se reuniam, meu Deus, para ver como que ia manchar a reputação dele, tentar desmenti-lo, colocar sobre ele um crime, imputar sobre ele um crime. Mas a raiva dos religiosos até então é que tudo que eles intentaram contra Jesus, eles passaram vergonha. A raiva dos religiosos é que quanto mais eles perseguiam, mais o povo amava. Quanto mais eles batiam, mais Jesus crescia. Mas agora o negócio vai estreitar. Fala, vai estreitar. Vai estreitar agora. Olha o Mateus 26 no versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Pensa num perfume caro, aqueles perfumes de nicho. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por alto preço e o dinheiro dado aos. Se você for comigo agora, nós lemos Mateus 26, não foi isso? Vou terminar aqui, só um segundo. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por um alto preço, e o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Diga amém. Seguindo o versículo 14 do mesmo texto. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Me dá sua atenção.
Jesus está em Betânia, um vilarejo muito pequeno. Maria pega um vidro de alabastro. Preste atenção nos detalhes. Esse perfume, diz os historiadores, que ele equivaleria a 1 ano de trabalho de uma pessoa comum de Israel. Vamos pensar em cima de um salário mínimo, R$1.500, vamos arredondar. R$1.500 vezes 12, nós estamos falando de 12, 15 mil, quantos que dá? 18 mil. Ela pega um perfume de R$18 mil e começa a derramar sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus. Primeiro que eu já acharia estranho, confesso, uma mulher derramando um perfume na cabeça do pastor dela. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Sim ou não, gente? Mas é porque eu acredito que Jesus era tão puro que ninguém conseguia ter esse olhar por ele, de que algo estava estranho. O caráter dele, a conduta dele moral, a pureza dele devia ser um negócio tão assustador que ninguém deveria conseguir, estou falando de gente que conhecia ele de verdade, pensar que aquela cena estava um pouco abusiva. É uma mulher, gente. Lembrando que Jesus tinha 33 anos. Independente de idade também, porque, né? Isso aí não tem idade. Ela vai pegar agora um vidro inteiro, vai quebrar sobre ele. O texto que a gente leu está em outras passagens também. E aí um se levanta, chamado Judas Iscariotes. E esse Judas Iscariotes é ele que vai dizer: que absurdo, por que me pegou esse dinheiro, esse perfume, vendeu ele e deu aos pobres? Preste atenção aqui. Se existe uma coisa que Deus odeia, é a hipocrisia. Se existe uma coisa que Deus não suporta, é hipocrisia. E Judas aqui nada mais era, junto aos discípulos, porque não foi só Judas, o texto deixou claro, os discípulos pensaram e sussurraram a mesma coisa. Na cabeça deles era um desperdício, sim ou não? Como muitos pensam. Desperdício fazer festa na igreja, por que não pegou esse dinheiro e deu aos pobres? Desperdício fazer isso e aquilo, aquilo outro para o pastor, por que não deu isso para o pobre? Preste atenção. Se a pessoa falasse isso realmente porque ela preocupa com o pobre, a gente até discutiria a causa, entraria nessa pauta, porque talvez vale a pena repensar o que a gente faz com cada dinheiro que é gasto. Mas o problema é que ninguém está nem para o pobre. O povo que manda você doar tudo que você tem, está num tablet, está num celular, está na televisão de última geração. Eles mesmos não fazem nada. É aquele povo que sabe tudo da Bíblia, tudo que você tem que fazer, mas é mesmo não vive. Eu acho engraçado que 80% dos comentários pejorativos no meu Instagram, no Instagram da igreja, quando você clica na foto, não são crente. E mas qual é o problema? Que os crentes escutam eles como se eles fossem crente. É gente com a vida devassa, com a vida esculhambada, imorais, perversos, que já tiveram entre nós e não permaneceram aqui porque nunca foram dos nossos, como diz a palavra. Estiveram entre nós, mas não permaneceram conosco, porque eles não são nossos. Aí sabe qual é o problema? A gente está deixando de entregar para Jesus. Irmão, por favor, lança de mim qualquer tipo de pretensão que você pense que eu estou tendo de falar de mim, Pedro. Eu estou falando de Jesus. Porque a gente pensa que adorar Jesus é só no culto de domingo,
É só no culto de ceia. Aquela mulher estava tendo um ato de liberalidade, de generosidade espontânea, porque Deus tocou no coração dela e ela sentiu que Jesus precisava ser preparado. Precisava o quê? Porque ele ia sofrer duras penas. Ele ia entrar agora numa tortura. E para quem não sabe, a forma de preparar o corpo quando o corpo morria era passando perfumes carérrimos para que aquele corpo durasse mais tempo no velório, Mateus. Naquela época não era igual hoje, que em 1 dia, 2 dias já logo enterra, porque o povo hoje tem avião, tem carro, tem helicóptero. Naquela época até 1 semana o corpo ficava, para quem morasse muito longe pudesse vir despedir do seu ente. Então naquela época o transporte não era igual de hoje, que você entra no avião, você pode estar lá do outro lado do mundo, você entra no avião e em 24 horas você está dentro do Brasil. Vai morrer na passagem, vai chegar quebrado, mas chega. Só se acontecer uma tragédia que você não consegue embarcar. Se você sair da China agora, em 24 horas você está no Brasil. 1 dia. Para quem está viajando é um inferno. Parece que nunca vai acabar, é ou não é? Mas para quem está aqui com a vida rodando comum, é só 1 dia. Acordou de novo, já está aqui. É isso. Então, só que assim, o que chamou a atenção de Judas e dos discípulos era o valor da oferta. É porque quanto mais baixo o nível da revelação, quanto mais baixo o nível da fé, mais baixo será aquilo que a pessoa oferta para Jesus. Pastor, me explica. Quem tem pouco entendimento de quem Jesus é, entrega um dia da semana, me desculpa. Quem tem baixa revelação de quem Jesus é, entrega um dia a cada 15 dias, porque vem no culto e escuta um culto de 2 horas e acha que fez muito. Por quê? Porque o negócio dele está em dinheiro, está em lazer, está em cuidar do corpo, está em passear. Não sou nada contra isso, irmão. Eu acho que você tem que viver uma vida, um estilo de vida. Acho não, eu prego, eu ensino que você precisa viver uma vida abundante, um lifestyle. Você tem que ter qualidade de vida, bem-estar, cuidar da sua saúde, do seu emocional, da sua família. Só que isso não pode afetar o seu nível de fé. A vida não está nessas coisas. Eu preguei quarta para vocês, saí daqui 00:30. Quinta-feira estava em Vitória, sexta-feira eu orei. Eu voltei lá nas primeiras obras. Eu acho que o povo aproveitou que eu estava lá. Eles me levaram em tudo quanto é empresa. Ora aqui, pastor, ora para o fulano. Eu orava, vou fazer o quê? Orei para Deus e o mundo lá. Abençoei o povo de Vitória, de Vila Velha. Comprei já o meu chocolate da Garoto. Aproveitei o ensejo. Eu gosto do Caribe. Me perdi, entrei nesse Caribe aí. Fui lá no Caribe, eu viajei muito longe. Não, mas calma, por que eu entrei? Por que eu entrei nesse negócio de orar? Aí domingo, aí ontem, sábado, que o povo já tá na festa. Tá eu lá no Boulevard Lide. Fiquei surpreso, parabéns, Lide, você é única. Tava lá recebendo cadeira. Vai eu lá apresentar toda a estrutura para minha família que não conhecia. Aí sai de lá para onde que eu vou? Pro Legendário. Sabe quando eu saí do Legendário da montanha? 3 horas da manhã. Para estar aqui agora, com essa carinha, falando ao seu coração. Pastor, e por que você está assim há 12 anos? Porque eu amo o que eu faço. Porque eu recebi um nível de revelação que fora dessa revelação nada faz sentido. Fora dessa revelação eu não consigo me sentir alguém pertencente. Por isso que o meu nível de oferta, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo. Alguém pensa que eu estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tempo, de vida. É um pouquinho maior do que algum outro. Só que eu sei que eu convivo com pessoas que eu olho para ele e falo assim: gente, eu não sou crente. Acreditem, tem pessoas que eu convivo e eu falo: gente, eu não sou crente. Porque ora mais do que eu, porque conhece mais de Bíblia do que eu. E eu não estou aqui falando para você se tornar um fanático da fé.
A pior coisa que existe é um povo ignorante, um povo alienado. Eu tenho pavor desses crentes, tá? Deus me livre e guarde. Eu não estou falando disso, eu estou falando de revelação. Ela não estava numa igreja, não era culto. Ela fez virar um culto, porque ela sentiu no espírito dela uma comoção espiritual. Prepara ele. Tem pessoas que têm sensibilidade de ver a alma. Tem pessoas que têm um cheiro. Tem pessoas que têm um tato. Ele era o mestre, o pai das emoções, da força intelectual, da sabedoria, do entendimento. Mas de repente ele se viu fragilizado. De repente ele se viu vulnerável. Mas eu oro para que toda vez que nós ficarmos vulneráveis, uma Maria apareça. Eu oro para que todas as vezes que a nossa alma já estiver padecendo, uma Maria apareça, nos ofertando coisas que ninguém nunca nos ofertou, falando coisas que a gente precisava ouvir. Um bálsamo. Sabe quando alguém fala, essas palavras são como um bálsamo, essas palavras são como um nardo? É desse texto que está dizendo. É como se fosse uma cura, um alento para minha alma. E essa mulher agora, ela não poupa valor, ela não mede consequência, ela não fica fazendo conta, porque, irmão, ela está diante dos últimos minutos. Ela, por alguns segundos, ela teve uma revelação. Ele está indo embora. Ele vai partir. Ele vai nos deixar. Então, por impulso, ela pega um perfume que é dela e quebra. Mas sempre tem um Judas. Fala, sempre tem um Judas que não suporta ninguém ser honrado. Eu sei que talvez não foi na maldade. Essa semana a gente estava negociando umas pedras para comprar, e o dono da marmoraria nos abençoando. É meu amigo. E toda hora que a Kelly perguntava o preço, ele falava o preço de nota que ele paga para o fornecedor. Aí a vendedora dele falava assim, a vendedora dele olhava para ele assim, é esse preço mesmo? Aí ele, eu vou fazer preço de nota. Aí na terceira a Kelly, ô irmã, não atrapalha a bênção dos outros não? Não, pastor. Não vai ganhar o seu, né, filha? Assim, incomodada, né? Tem gente que não suporta. Talvez foi até inconsciente, porque ela não conseguiu acreditar. Porque realmente dentro de uma empresa você vê fazer preço de nota, não faz sentido para a empresa. Todo o custo que a empresa tem, aluguel e etc, funcionário. Mas ele quis. E esse é o problema. Algumas pessoas cruzam a nossa vida tentando atrapalhar o que Deus está fazendo. É triste quando esses Judas, eles ficam incomodados com o nível da oferta que você está recebendo. Aí Jesus repreende todo mundo e fala assim, deixa. Os pobres vocês sempre terão, eu não. Ela sabe o que está fazendo, ela está me preparando. Preste atenção aqui. Por que Jesus disse isso? Está no texto. É porque são muitos textos que deveria ler, eu preferi poupar, por causa do tempo. Mas vai dizer assim, e eles não disseram isso porque se preocupavam com os pobres, mas porque Judas era traidor e ladrão. Traidor e ladrão. Ele se preocupou com o dinheiro que estava sendo ofertado, não é porque ele estava preocupado com os pobres. É porque ele não conseguia digerir a ideia de que Jesus estava ganhando uma grande oferta que poderia estar no bolso dele. Tem alguém pegando? A diferença de Jesus para o religioso é que Jesus conhece a intenção de cada fala. Porque tem uns que falam muito bonito com a intenção errada. Tem uns que têm um discurso certo com a intenção errada. Tem alguém pegando? Jesus não vai nessa conversa. A minha garantia e a sua garantia é que, se a Maria tiver que nos abençoar, diga amém. Deus vai tocar no coração dela. E independente da opinião do Judas, se a Maria tiver uma ordem de Deus,
ela vai te abençoar. Marias serão levantadas para a sua vida, para trazer bálsamo, por esses dias. É por esses dias. Você vai perceber pessoas sendo enviadas para trazer cura na sua alma. Você vai perceber pessoas sendo enviadas para trazer alento ao seu ser, para que toda essa guerra interna, para que todo esse conflito cesse e você tenha paz. Posso pregar? Fala, prega. Já vou ter que subir o tom e já logo encerrar, então vou ser rápido. Judas sai daquela situação, e como ele já procurava um jeito de trair Jesus, porque ele era traidor, ele era ladrão, ele vai até os sacerdotes e faz um trato financeiro. O que vocês querem? Querem prender Jesus? Você pode entregar ele? Posso. Você pode nos falar onde ele vai estar? Posso. Você pode facilitar o serviço da inteligência de Israel? Posso. Judas agora se torna o quê? Alguém infiltrado no clã de Jesus. Judas agora vai trabalhar para os sacerdotes da época. Não se assustem. Nem todos que começam com você vai terminar com você. Primeira coisa, anota. Nem todos que vai começar com você vai terminar com você. Pensa comigo, Eduardo. Se Judas fosse um homem desonesto, imoral, corrupto, maligno, você acha que Jesus... Me presta essa bolsa aqui, Vanessa. Está cheio de dinheiro, glória a Deus. Você pensa que aqui, ó, é a bolsa da igreja. É onde, no final do culto de Jesus, o povo ofertava. Jesus não cuidava da bolsa do dinheiro. Quem cuidava da bolsa do dinheiro era o Judas. Não vou entregar a bolsa para ninguém para não ficar um negócio... O que o pastor Pedro está sugerindo? Amém? Mas o Judas, ele esperava o culto acabar, já ficava agoniado atrás da bolsa, porque estava cheio de dinheiro. Os cultos de Jesus, o povo sentia compaixão. Eles tinham que viajar, fazer missão, ir nas outras aldeias, ir nas outras cidades. Então o povo ofertava. Entrava dinheiro na igreja de Jesus. Tanto entrava dinheiro que tinha tesoureiro. Você não vai colocar tesoureira onde entra moeda. Sim ou não? Só que esse Judas, qual é o problema? Ele não sabia lidar com aquilo que ele estava recebendo. O cargo, a confiança e o acesso. A gente tem que tomar muito cuidado em não saber lidar com os acessos que a gente está tendo. Tem coisas que você está vendo que vai testar o seu caráter. Tem coisas que você está tendo acesso que vai testar o seu caráter. Até onde Deus pode te levar. Judas não era corrupto, ele se corrompeu. Jesus não ia entregar uma parte tão preciosa do seu ministério, que era as finanças, na mão de um maluco, despreparado, um doido. Você não vai pegar o seu dinheiro, você é uma pessoa sensata, equilibrada, que tanto trabalhou, você não vai pegar os seus recursos e colocar na mão de uma pessoa que você sabe que dele é problema, que dele é doido. Aqui não tem juízo, só se você fosse sem juízo 2 vezes mais, que não era o caso de Jesus. Então Jesus, quando confiou em Judas pelo caráter que ele tinha. Pastor, o que isso prova? Que as pessoas mudam. A gente não quer acreditar que as pessoas mudam, mas as pessoas mudam. A gente não quer aceitar porque a gente conheceu uma versão. A gente conheceu uma pessoa pura, amiga, companheira, leal. Mas pode acontecer coisas que pode mudar as pessoas. E amanhã, quem é seu aliado hoje, pode ser seu algoz, pode ser seu principal traidor. Como lidar com isso? Como lidar com alguém que você ajudou, abriu porta, fez o bem, pode até ter errado também, porque a gente erra, mas que você sabe que você fez algo por ela e de repente ela se torna sua principal rival. É isso que Jesus vai ter que lidar. O fato mais pesado para Jesus não era só a cruz do Calvário, era um enredo que o levou para a cruz. Porque a cruz a gente aguenta. Quem nunca sofreu dor? Quem nunca passou raiva? Quem nunca teve necessidade?
Isso a gente está acostumado. Brasileiro, meu filho, está acostumado com essas lutas desde criança. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje está lindo, amanhã está tudo horrível. O problema que mata a nossa alma não tem a ver com dinheiro, tem a ver com as emoções. Da onde está vindo esse ataque? Da onde está vindo esse prejuízo? E Jesus agora vai ter que lidar com um traidor. Vai ter que lidar com o quê? Quem quer aprender a lidar com um traidor aqui? Vou ter que te ensinar, porque se você não foi, você vai ser. Que isso, pastor? Não faz comigo não, pastor. Oh, sai da Disney. Sai da Universal Studio. Vem pro Brasil, meu filho. Vem pra terra. Você está em que mundo? Você está vivendo em que planeta? Então me apresenta ele, eu estou doido para conhecer. Porque até hoje, se você ousar fazer qualquer coisa digna nessa terra, alguém vai te invejar. Alguém vai desejar o que é seu. Olha para mim. Judas chega a um acordo, 30 moedas de prata. Quantas moedas de prata? Coincidentemente, 30 moedas de prata simbolizava o valor exato do resgate de um escravo. 30 moedas de prata era conhecido como o valor do resgate. É o valor que qualquer pessoa que quisesse resgatar um escravo e libertar um escravo pagaria. 30 moedas de prata. Agora Judas fecha o resgate. 30 moedas de prata. Jesus está na ceia. Onde Jesus está? Sentado dentro do cenáculo. Uma sala especial, reservada, exclusiva. A ceia não é para todos. Pastor, você quer dizer então que o pecador não pode ceiar? Não, não foi isso que eu disse. O pecador pode ceiar, ele só não pode ser traidor. Tem coisa que é pesada, né? Pecado Deus tolera. Traição não. A ceia estava composta por pecadores. Pastor, o que você está querendo me ensinar? Nós temos uma capacidade muito grande de aceitar erro, de perdoar defeito, de relevar falhas. Agora, se eu posso te dar um conselho, existe uma classe que você não tem que tolerar nenhum dia mais na sua vida. Se chama traidor. O traidor, ele te deixa vulnerável, ele te desarma. O traidor está do seu lado pegando tudo que é seu, ouvindo tudo que é seu, arquivando tudo que é seu, montando um dossiê emocional para te arrebentar amanhã. Porque quem erra com a gente, quem peca com a gente, quem peca contra Deus, a gente também peca, a gente também erra, sim ou não? O problema é o desleal, é o maldoso. É o que faz já com segundas, terceiras e quartas intenções. É o que já faz de forma estratégica. É o que está desenhando isso. É o que está planejando o mal. Só que eu preciso dizer uma coisa. Fala assim, fala. Quem tem pacto com Deus, o traidor sempre é detectado um pouco antes. Se você estiver em Deus, dificilmente você vai ser pego de surpresa. Você pode ser pego, mas não de surpresa. Você pode ser traído, mas você não vai estar sendo traído sem antes Deus ter te dado um sinal. Por isso a importância de ter comunhão com Deus. Por isso a importância de ter aliança na mesa. A mesa tudo revela. E eu preciso falar. Você fala. Tem gente que vai ser do seu ministério, mas não vai ser da sua mesa. Jesus nunca expulsou Judas da igreja. Jesus nunca expulsou Jesus do ministério. Mas no dia da mesa, de partir o seu corpo e entregar o seu sangue, ele falou assim: tem um entre nós. Aí ele começou a destrinchar a conversa. Aí Jesus vai dizer assim: tem um entre nós, que é o traidor. Eu imagino, irmão, que os discípulos, meu Deus, que ambiente, esse ambiente deve ter ficado muito pesado.
seu líder está com 11, 12, tem um aqui agora, ó, que ele é o traidor. Está aqui, ó. Tenta imaginar a cena. Tenta imaginar a cena. Eu não queria estar lá. Ainda bem que eu não estava. Ou queria, só para ver a cara do traidor. Ah, vagabundo. Pega ele mesmo, Jesus. Arrebenta ele. Que esses ambientes só é ruim quando você é o traidor. Eu imagino Pedro assim já. Jesus, me fala quem é. Me dá um sinal. Tanto é que Jesus não conta para Pedro. Ele conta só para João. Porque Jesus sabia, se contar para Pedro, nem traição tem. Quem vai arrancar a cabeça de Judas aqui agora. Não é verdade? Aí João, como era mais calmo, mais manso, o amado, João o amado, aquele que Jesus reclinava a cabeça no peito. Só para João, se você ler os 4 evangelhos, você vai entender que Jesus contou somente para João. Mas Jesus deu um código espiritual, olha para mim. Aquele que eu dei um pedaço de pão molhado, esse é o trair. Só que ele não falou isso para todo mundo, ele falou isso só para João. Pensa comigo. Se Jesus fala abertamente, o traidor é quem eu vou dar um pão molhado, você ia pegar pão molhado? Só se você for burro, me desculpa o termo. Você pensa em sucinto e objetivo. Então Jesus deu um código para João. João, presta atenção no que eu vou dar um pão molhado. Jesus de forma natural, está comendo, ó, molhando o pão no molho, normal. De repente, ele faz assim, entrega para Judas. Judas pega e come. O texto vai dizer que o diabo entrou em Judas na hora. Olha para mim. O texto vai dizer que o diabo entrou em Judas na... Sabe o que eu acho engraçado? O mesmo pão que para uns era pacto, o mesmo pão que para um era bênção, é o mesmo. O mesmo pão que para um era vida, sustância, para outros era condenação. Pastor, me explica. Explico. Quando você está no nosso meio mal intencionado, quando você está dentro da igreja mal intencionado, quando você está dentro da liderança mal intencionado, quando você está tendo acesso a algumas coisas mal intencionado, cuidado. A Bíblia para você, em vez de se tornar bênção, se torna juízo. O anjo, em vez de trazer bênção, traz cajado. Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é traição. Pode ver que no casamento, quem é casado aqui diga amém. A única possibilidade do divórcio que Deus aprovou e não condenou e deixou livre foi no adultério. A única. Eu tenho alguns discursos meu e eu me responsabilizo por eles. Mas biblicamente, diretamente, sendo claro, literalmente claro, a única hora que Deus fala assim: meu filho te traiu, minha filha te traiu, se você quiser. Pastor, mas eu posso orar por restauração? Pode. Pastor, Deus cura, cura. Inclusive aqui na igreja tem vários casais que passou por várias crises semelhantes e hoje são uma bênção. Eu já vi com os meus olhos. Então eu acredito sim na restauração, eu acredito sim na cura. Mas eu te digo, caminho é longo, dói, é pesado, mas tem jeito. Mas eu estou te mostrando o caráter de Deus. Estou te mostrando o caráter de quem? Se Deus põe um traidor para andar, por que você está insistindo com gente que te trava a vida toda? Aí depois você não entende por que você está em depressão. Depois você não entende por que você está amargurado. Depois você não entende por que você está todo arrebentado emocionalmente. Por que você não prospera? Porque você está preso em um ciclo doentio. Talvez alguém um dia me interpretou, alguém que conhece os bastidores dessa igreja: poxa, o pastor foi insensível com fulano. Poxa, o pastor foi insensível com a ciclana. Será que foi eu que fui insensível? A diferença é que eu sou maduro o suficiente para entender que eu não preciso do traidor na minha vida. O que você tem para fazer, faça depressa.
Jesus olha para Judas e fala para ele assim: o que você tem para fazer, faça. O que você tem para fazer, faça. E aqui nasce o tema dessa mensagem, já estou terminando. Pastor, como é que você chamaria essa mensagem? Encerre logo aquilo que não tem futuro. Mudou, já não é o mesmo, já não pode confiar, já não é mais leal, já não está mais com você, já não veste a sua camisa. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então Judas, fiou, Thalia, some. Judas sai correndo. Jesus agora está em outro cenário. Ele está no Getsemane. Onde que ele está? Estou terminando aqui no Getsemane. Jesus está no jardim do Getsemane, que coincidentemente, ironicamente, significa lugar da prensa do azeite. Jesus agora vai ser pressionado por todos os lados, ao ponto que ele vai suar sangue. É o primeiro azeite que ele oferta. Um dia eu falo só para você dos 3 azeites que Jesus ofertou até a cruz, simbolizados pelo seu sangue. Mas agora ele está tão tenso, ele está tão agoniado, ele está tão triste, ele está tão arrebentado emocionalmente, que nem os seus discípulos conseguem orar com ele. Olha para mim, ele chama os discípulos para oração, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando ele volta, todo mundo dormindo, ó. Olha os discípulos dormindo, ó. Aí Jesus fala: meu Deus, não pode orar comigo nem uma hora. Aí ele vai orar de novo. Quando ele volta, o que os caras estão fazendo? Sabe o que eu aprendo aqui? Fala assim: o quê? Que tem cruz que é só sua. E tem situações que ainda que você peça ajuda, ninguém vai te ajudar. Por quê? Porque a cruz é só. Tem dores que ninguém vai poder te ajudar. Pastor, me explica melhor. Tem gente que pode até tentar te entender, mas não vai te entender. Por quê? Porque a dor não é dele. Tem gente que pode, eu posso até me esforçar para te entender, mas eu não vou conseguir te entender 100%. Por quê? Porque a dor não é minha. Eu posso até falar que eu vou orar por você, mas no meu cansaço eu vou parar de orar por você. Eu posso até falar que eu vou contigo até o final, mas no meu cansaço eu vou te abandonar. Isso aqui me ensina a maturidade de Jesus em lidar com algumas coisas. Não é porque o outro não quer me ajudar que eu vou parar. Eu até queria, ele até cobrou, ele até deu um toque, mas já que vocês não conseguem orar por mim nesse momento que eu preciso, eu não vou deixar de me cuidar. Tem muita gente deixando de se cuidar porque o outro não quis ajudar. Vai sofrer 2 vezes mais. Vai sofrer porque o outro não te ajudou, e vai sofrer porque você não se cuidou. Tem gente se auto-abandonando, presta atenção. Tem gente se auto-sabotando, tem gente se auto-flagelando, tem gente que está se auto-prejudicando. Ah não, porque fulano não quer, agora eu também não quero. Se ele não quer, é problema dele, eu continuo querendo. Nos meus projetos, nos meus ideais, eu peço ajuda, eu imploro ajuda, eu me humilho pedindo ajuda. Não quer, eu vou sozinho. Mas o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. É aqui que muita gente se perde na vida. Não, porque eu pedi ajuda pro fulano, você acredita, menina, que ele nem olhou na minha cara? O problema é dele. Vai sem a cara dele. Que mania é essa? De parar os seus propósitos, porque uma meia dúzia de gente parou, desacreditou. Quantos já estiveram do meu lado e hoje não acreditam mais em mim? O problema é dele. Quantos já estiveram aqui dentro servindo, dando a vida, dando a alma? E eu não estou dizendo, querido, que eu não errei, que talvez eu não fiz mal. Só estou te dizendo que eu não vou parar. O máximo que eu posso fazer é corrigir a rota, é procurar evoluir. E se ferir alguém, se machucar alguém, pedir perdão. Agora eu vou parar porque o outro parou? Que sentido faz eu parar o projeto de Deus porque tem 1, 2 pessoas que não acreditam mais no projeto de Deus? Deixa eu te fazer um pedido encarecidamente. Não para por causa dos Judas. Não se perca com as perdas. Não se torne aquilo que você condena. Não se sabote por causa dos sabotadores. Você está caindo no laço que o diabo queria. Você está abandonando os projetos que Deus te entregou, porque tem uma meia dúzia de gente que antes era do seu lado, antes era seu fechamento, antes era seu aliado, e agora está contra você. E aí você, eu vou parar. Vai resolver o quê? Jesus não quis nem saber. Vocês não vão orar não? Eu vou continuar orando. Vocês não vão clamar não? Quando ele está orando, quem chega? Quem chega? Judas.
Só que Judas não chegou sozinho. Olha para mim. Aleluia. Ele chega com soldados romanos e com sacerdotes. Ele chega com duas cúpulas: os soldados romanos que vieram prendê-lo e com os sacerdotes. Estava tudo escuro no Getsemane, tudo escuro, tudo escuro. E aí ali começa uma conversa. E eles perguntam: você é Jesus? E aí ele responde assim: eu sou. Quando ele responde eu sou, preste atenção nisso, todo mundo cai. Pastor, não entendi nada. Quem lembra na sarça ardente? Quando Moisés perguntou para Deus assim: qual é o seu nome? Deus respondeu assim: meu nome? Eu sou. Eu sou o que você quiser, Moisés. O que você quer que eu seja? O Deus que cura? Eu sou. Você quer que eu seja o Deus que salva? Eu sou. Você quer que eu seja o Deus criador? Eu sou. Você quer que eu seja o Deus que liberta? Eu sou. Você quer que eu seja o Deus da guerra? Eu sou. Você quer que eu seja o Deus que livra da morte? Eu sou. Você quer o Deus da ressurreição? Eu sou. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou. Não tem como eu te explicar o que eu sou. Eu sou. É esse Deus que eu e você servimos. E aí de repente, quando eles vêm prender Jesus e perguntam: você é Jesus? Ele responde: eu. Só que esse eu sou foi exatamente o mesmo que Deus disse no deserto. Aleluia! Imediatamente todos caíram. Todos o quê? Porque quando ele falou eu sou, ele liberou glória, ele liberou poder, ele liberou autoridade. Pastor, não estou entendendo. Basta o eu sou falar uma coisa e tudo muda. Basta o eu sou liberar uma palavra e tudo muda. Basta o eu sou abrir a boca e tudo muda. Basta o eu sou. Você vai falar assim: cadê o seu Deus? Você não é crente? Você vai dizer para ele assim: eu sou. Você não é abençoado? Eu sou. Você não é filho de Deus? Sai da minha frente, ô Satanás, porque eu sou o filho do grande. Eu sou. Ficou bom demais isso. Bate na mão de duas pessoas e fala assim: eu sou o filho do grande eu sou. Eu sou. A conversa muda. Os inimigos caem, os traidores se perdem, quando o grande eu sou entra. Você não está sozinho. Você não está sozinho nesse Getsemane. Você não está sozinho nessa prensa que você está passando. Você não está sozinho no meio desse ambiente hostil que te envolveram. O grande eu sou pediu para te dizer: ele está com você até a consumação do século. Eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. Depois que a cena se recompõe, Judas vem pertinho de Jesus, abraça ele e dá um beijo. Teve um dia que eu estava tomando banho, o Espírito Santo me visitou e falou assim: hoje você vai viver uma cena que o seu Cristo viveu. Eu fiquei sem entender, achei que era qualquer coisa menos traição. Eu chego para uma reunião, tinha um discípulo muito querido, muito amado, que era meu irmão, meu amigo. Estava ele e a esposa, e ele assim, sucintamente falou assim: eu recebi uma palavra de Deus e eu vou abrir uma igreja. Eu não tenho problema nenhum com alguém abrir igreja, todo dia abre uma igreja. Aqui na avenida está cheio de igreja. O problema não é o que, é o como. Aí ele falou.
Eu fiquei em choque. À primeira instância eu não consegui nem responder. Aí depois eu comecei a questionar e responder, fui falando. Aí já larguei tudo também na mesa, já falei tudo que eu pensava. Daí a pouco entrou um outro discípulo que aliou-se com ele. E no final de tudo, ele levanta, fala assim: eu te amo, e me dá um beijo. Naquele escritório ali, ó. Quando ele me dá um beijo, em vez de eu chorar, sabe o que eu fiz? Eu ri. Me veio um negócio muito louco. Muito louco. Comecei a rir muito. Porque naquele beijo eu vi a glória de Deus. Você pode não entender, mas como que o Espírito Santo falou para mim momentos antes: hoje você vai viver exatamente o que o seu Cristo viveu. E de repente eu vejo o traidor me dando um beijo. Aquele dia eu entendi que o que Deus falar vai acontecer. Mas você nunca vai ter dúvida que Ele está presente a todo momento. Aquele beijo, por incrível que pareça, é o que me trouxe paz. Porque confirmou no meu espírito: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está aqui. Deus já tinha visto. Deus já me preparou. Tem gente que é assim, te mata beijando. É como a sucuri, é uma cobra. Te envolve, te envolve, te envolve, te envolve e depois te estrangula. Tem gente que é fria nesse ponto, de ver sua dor, de ver seus desafios, de ver seu corre, de ver sua luta, de ver sua guerra, de ver suas crises, de ver suas batalhas e usar isso contra você. Usar exatamente isso contra você. São pessoas cruéis, pessoas malignas, pessoas insensíveis. Só que o fim delas é um castigo terrível. Porque Judas, assim que trai, pega as 30 moedas, talvez foi o pior dia da vida de Judas. Foi o maior peso emocional que um homem poderia sentir. Porque, irmão, anote uma coisa: se a sua conquista foi em cima da dor de alguém, quem te deu não foi Deus, foi o diabo. Vou falar de novo: se a sua conquista foi em cima da dor de alguém, não foi Deus que te deu, foi o diabo. Por que você fala isso, pastor Vitor? Porque está escrito: a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor alguma. Tem alguém comigo? Diga amém. Fica de pé no seu lugar. Eu poderia pregar mais 1 hora, mas como eu sei que você não aguenta, eu vou encerrar aqui. Qualquer coisa a gente termina mais para frente, se Deus não me levar ou não te levar. Eu posso morrer, fala amém. Você também, então vamos orar para a gente ficar junto. Olhe para mim. Deus não vai te isentar das dores. Deus não vai te poupar de algumas crises. O que Deus está dizendo para mim e para você: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O que eu quero que você enfrente esse mês de março é sabendo, independente do que acontecer comigo, eu levei no extremo uma história até pesada, que você já pensa logo assim: meu Deus, não é possível que eu vou descobrir alguma coisa essa semana. Calma, pode ficar em paz. Eu te levei no extremo só para você entender que o que Jesus passou, qualquer um pode passar. Talvez você está passando o que Jesus passou. A escolha é sua. Judas dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus olha para Judas e fala assim: amigo, com um beijo,
Jesus fica em choque com a capacidade de Judas de trair beijando. Mas o que não muda em Jesus é o sentimento que ele tinha por Judas. Jesus não era falso como Judas. Jesus não era mentiroso como Judas. Quando Jesus falou amigo, não foi de forma irônica. Jesus, quando falou amigo, não foi de forma debochada, como eu e você costumamos ser, não. Quando ele falou amigo, ele estava dizendo do fundo do coração dele: te considerava, te tinha como amigo. Será que você não entendeu que a gente era amigo? Sabe, Jesus viu Judas roubando ele e não condenou Judas. Jesus viu Judas tentando poluir a mente das pessoas contra o seu ministério. Ele não condenou Judas, mas quando Judas deu um beijo e o traiu, Jesus olha para ele e fala assim: amigo, com um beijo você me trai? Nem sempre o que te tira dinheiro é mais importante daquilo que te causa dor emocional, porque dinheiro você recupera. Grana você sabe trabalhar, você sabe correr atrás, você sabe produzir. O que você não pode aceitar mais na sua vida é gente que deixa uma lacuna na sua alma tão grande, um vazio na sua existência tão grande, que até para você produzir dinheiro agora você está abatido. Até para você conseguir se levantar e se reerguer, demora. Então a minha oração é que os beijos traidores não sejam capazes de mudar quem você é, porque tudo que o diabo quer é teu. Sabe o que é? Com tudo isso, mudar a nossa essência. Muita gente não sabe qual que é a minha maior luta hoje. Sabe qual que é a minha maior luta hoje? Não mudar a minha essência. Porque é tanta coisa que eu já passei, Eduardo, que eu segui acreditando em alguém, nas palavras de alguém, segui acreditando que não vai acontecer igual. É difícil, porque eu já vi tantas vezes repetir o mesmo ciclo, que vai passando o dia e você fala assim: já conheço. Aí quando acontece, fala aí, tá vendo? É difícil não perder a nossa essência, porque a vida bate, irmão, e ela bate sem avisar. Mas a minha oração é para que eu e você nunca perdemos a nossa essência de ser amigo, de ser honesto, de ser do bem, de acreditar nas pessoas. É sobre isso. E pode anotar, você nunca vai ver um Judas prosperando. O fim do Judas foi se matar, foi devolver a moeda de prata. A moeda de prata serviu só para uma coisa: só podia se comprar com ela cemitério, porque os próprios sacerdotes sabiam, essa moeda tem peso de sangue, tem peso de traição. Então os próprios sacerdotes tinham mais fé do que Judas e falaram: nós não vamos comprar nada que não seja um cemitério. E eles pegam aquelas moedas de prata e constroem um cemitério. Vocês estão aí? Porque o fim de quem planta sangue é colher sangue. Quem planta vento vai colher tempestade. Quem planta discórdia vai colher guerra. E quem planta amor? E quem planta generosidade? E quem planta o bem? E quem planta a paz? Então, a minha garantia do futuro não é o que o crítico diz. A sua garantia do futuro não é o que o fofoqueiro falou. A minha garantia e a sua garantia do futuro é o que nós fizemos todos os dias ao nosso próximo na nossa vida. Contra esse celeiro de colheita não tem inferno que possa tocar. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Quero convidar aqui a Esther. É a Esther? Deixa eu ver. Isso mesmo. E o Elion.
Eles vão estar orando por nós hoje, são líderes incríveis. Pensa num casal lindo, gente, maravilhoso. Cuidam da gente, cuidam dessa igreja. São prósperos, são abençoados. Eles vão orar abençoando o pão, abençoando o cálice. E ao som depois do louvor, você vai meditando tudo que você precisa mudar. E principalmente quem precisa sair da sua vida urgente. Coisas que você não precisa mais estar passando. Amém?